Então vamos lá, começando mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre o tamanho do buraco que nós estamos no Brasil e as oportunidades que você pode tirar disso. Apesar de a perspectiva do nosso país quanto a desenvolvimento, educação, saúde não ser nada boa, acredite, ainda dentro desse cenário é possível aproveitar boas oportunidades e é sobre isso que a gente vai falar hoje, especialmente abordando aqui os índices de alfabetismo funcional do nosso país. Antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Chesca, tô toda semana aqui no YouTube falando de psicologia e comportamento humano, nas minhas outras redes sociais, todos os dias lá no Instagram com os mesmos temas e no TikTok quase todos os dias, porém respondendo comentário dos seguidores em vídeo. Então, caso tenha alguma dúvida, deixa por lá, eventualmente posso fazer um vídeo falando sobre o seu tema ou a sua questão. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar então sobre esse número do INAF, que é um índice feito em 2001 para avaliar o nível de alfabetismo funcional no nosso país. Essa pesquisa é feita com adultos e adolescentes na faixa etária entre 15 e 64 anos e o resultado é simplesmente assustador. 30% da nossa população é analfabeta funcional. Vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês para a gente trocar uma ideia sobre isso, conseguir entender os gráficos e discorrer um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, pessoal, primeiro só para a gente entender aqui, tá? A divisão do gráfico. Eu dei uma procurada aqui em algumas informações sobre o INAF e eles vão dividir o alfabetismo em 5 diferentes categorias, tá? Então, o primeiro, analfabeto, aquela pessoa que não consegue realizar tarefas simples com o uso da leitura e da escrita, como ler palavras e frases, tá? Mesmo que consiga reconhecer algumas letras ou números. Segundo é o rudimentar, a pessoa que consegue ler e escrever apenas palavras e frases muito simples. Ela lê números, identifica o próprio nome e compreende mensagens curtas, mas tem dificuldade em textos maiores, ok? Dentro desses dois aqui, nós temos classificações de analfabetismo funcional. Terceiro é o elementar, a pessoa que consegue ler e compreender textos de média extensão, localizar informações específicas e resolver operações matemáticas básicas como contas simples do cotidiano. Aqui deveria ser o básico do básico, né? Um quarto nível intermediário, aquela pessoa que consegue ler textos mais longos, localizar informações mesmo quando estão escondidas ou diluídas no texto, além de conseguir interpretar gráficos e tabelas. E o número 5 aqui, proficiente, é o nível mais alto, a pessoa consegue ler textos de diferentes tipos, interpretar criticamente, relacionar informações e resolver problemas matemáticos mais complexos. Então depois, caso vocês tenham interesse em conhecer e ler aí, né, o resultado da pesquisa, vocês podem jogar no Google INAF, cliquem em resultados. Dentro de resultados você vai vir na primeira opção, que é panorama geral de alfabetismo no Brasil. E aí você cai nessa página aqui. Como você pode ver, então, né, nós temos 5 níveis de alfabetismo que podem ser agrupados em 3 ou em 2 níveis. Depende da análise, né, que a pessoa quer usar. Se forem 3 níveis, aqueles 5 que nós comentamos anteriormente ficam em analfabetismo funcional, alfabetismo elementar e alfabetismo consolidado. Se forem 2 níveis, analfabeto funcional ou funcionalmente alfabetizado. Comeram o L aqui da palavra, hein? Aparentemente a INAF não tem também uma alfabetização de nível 5. Então, assim, acho que fica legal a gente dar uma olhada aqui em 5 níveis e manter essa tendência de visualização para conseguir entender aqui o que acontece. Então vamos lá, pessoal, dando uma olhada aqui, né, nessa última pesquisa de 2024, nós temos os seguintes índices: o analfabeto e o rudimentar juntos, eles representam no ano de 2024, tá? 29% da amostra total, ou seja, 7% das pessoas analfabetas e 22% são rudimentares, totalizando 29% da população lá naquela divisão de 2 níveis que nós falamos antes, sendo analfabeto funcional. Então, assim, logo de cara já dá para perceber que é um número alarmante, eu diria que desesperador, porque quanto você consegue colocar de fé, quanto você consegue colocar de esperança em um país onde
30% da população é analfabeto funcional. A pessoa pega um texto simples, lê e não consegue entender o que tem ali. Ela sabe ler palavras, letras, eventualmente formula frases, mas não consegue tirar dali uma informação e apresentar isso para outra pessoa. E apesar desse problemão, existe a parte da oportunidade. Porque se você é uma pessoa que não é analfabeto nem rudimentar e você consegue ser elementar ou algum dos outros 5 níveis, cara, tu já tá na frente de 30% da população. Então daí já surge de cara a primeira oportunidade de crescer aqui no Brasil. Mas vamos dar continuidade que agora você vai começar a ver como o conhecimento e algumas habilidades básicas podem te colocar na frente de muita gente. É quase uma lei de Pareto. É o 20% bem feito que vai resolver 80% dos seus problemas. Olhando para alfabetismo e escolaridade, eles já entregam aqui, né, as informações, introduzindo que a escolaridade, obviamente, é o principal indutor da elevação do nível de alfabetismo. Mesmo assim, o INAF mostra que existe um grande número de pessoas que não conseguem chegar ao alfabetismo em nível consolidado, mesmo com maior escolaridade. Na prática, como isso se desdobra em números? Pessoas com nenhuma escolaridade vão apresentar 87% de analfabetismo e 10% dessas pessoas estão no nível rudimentar. Quando a gente pensa no ensino fundamental, aquela pessoa que fez só os anos iniciais, que vai ser ali o sétimo, o oitavo ano, né? Não sei como está hoje, em alguns lugares já existiu a divisão por série, agora ano, enfim, né? A pessoa que não conclui o ensino fundamental, nós temos 27% dessas pessoas sendo analfabetas, 51% rudimentares. Aqui a gente já fecha um número de 78% de pessoas que são analfabetas funcionais, que não concluem o ensino fundamental, 19% elementares já se caracterizam como alfabetizados e nós temos ali 1% no nível intermediário e 2% proficiente. Então, um número, inclusive, interessante, né? 2% aí das pessoas que não terminam o ensino fundamental ainda conseguem chegar à proficiência em termos de alfabetismo. Agora, ensino fundamental, anos finais, aquela pessoa que conclui então, né, o ensino fundamental. 6% delas são analfabetas, 37% rudimentares. Então, o fato de você concluir apenas o ensino fundamental faz com que você tenha aproximadamente 43% de chance de ser uma pessoa analfabeta funcional, 40,52 elementares, 14% intermediário, 3% proficiente. E, logicamente, conforme o nível de ensino vai subindo, nós vamos tendo índices cada vez menores de analfabetismo. Então, quem conclui o ensino médio, apenas 0,92% são analfabetos. 16% dessas pessoas rudimentares, totalizando 17% de analfabetismo em quem conclui o ensino médio. 45% elementares. E eu me arrisco a dizer, tá? Me arrisco a dizer não, né? Eu cravo aqui como o ensino do Brasil é horrível, porque tu pensa, cara, você concluir o ensino médio, tá? A média das pessoas que concluem o ensino médio. A gente tem 17% dessas pessoas analfabetas funcionais e 45% elementares, que é o básico do básico do básico. Na minha visão, tá? Tu concluiu o ensino médio, você tinha que sair com isso aqui, pelo menos, né? Um intermediário. O resto você corre atrás depois. Mas veja, entre elementar e analfabeto funcional, nós temos um índice de 62%. Cara, isso aqui é muito baixo. A educação do Brasil é um lixo. Meu Deus do céu. E aí vai subindo, né? Conclui o ensino superior, 0,69% das pessoas que concluem o ensino superior são analfabetas, 11% rudimentares, 27% elementar, 38% intermediário e só 23% proficiente. Outro número que é assustador, tá? Não faz o menor sentido só 23% das pessoas que concluem o ensino superior serem proficientes. Gente, isso aqui é muito preocupante, cara. Tu ficar 5 anos na faculdade e não conseguir sair de lá fazendo isso aqui, conseguir ler textos de diferentes tipos, interpretar criticamente, relacionar informações e resolver problemas matemáticos mais complexos é extremamente preocupante.
para uma pessoa que passou 5 anos estudando. Então, assim, gente, um problemão, problema estrutural, provavelmente vai demorar muito tempo para ser resolvido. Me atrevo a dizer que a tendência é que piore, mas ao mesmo tempo é um terreno fértil para crescimento, para desenvolvimento daquelas pessoas que têm interesse, aquelas pessoas que são curiosas. O que que eu quero dizer com isso? Cara, se tu é o tipo de pessoa que gosta de pensar um pouquinho fora da caixa, e quando eu falo de pensar fora da caixa, não é a pessoa que tem ideias geniais, que quer construir uma empresa e fundar um negócio, né? Que normalmente, quando se fala pensar fora da caixa, a gente está falando de alguém que vai muito na contramão do que a média faz. Mas eu não estou dizendo isso. É mais no sentido de não ser uma pessoa conformada. Não ser uma pessoa conformada de achar que isso é normal. Não ser uma pessoa conformada de achar que você não precisa estudar, que ler é uma bobeira, que gastar seu tempo para se desenvolver em coisas que não te trazem um prazer imediato, mas te recompensam no longo prazo é importante. Mas mais do que isso, porque isso é só a primeira parte da história. A segunda parte é você colocar essas coisas em prática. Não adianta você ser só um bom aprendedor, você precisa ser também um fazedor. Então, assim, galera, se a gente parar para pensar que 1% de quem termina o ensino superior é analfabeto, 11% dessas pessoas são rudimentares e se encaixam em analfabetismo funcional, 12% da tua concorrência já foi embora. 27% dessas pessoas são elementares. Isso significa que só aqui a gente já tem 39% da sua concorrência indo embora se você é uma pessoa que concluiu o ensino superior, que busca conhecimento e consegue ter um pensamento um tiquinho mais complexo. Agora, se além de ser essa pessoa, você ainda é alguém que consegue ler textos mais longos, uma pessoa que exercita a leitura, que busca conhecimento, consegue localizar informações mesmo quando elas estão escondidas ou diluídas no texto, que é quem lê normalmente algum conteúdo levemente mais denso ou faz a leitura de diferentes literaturas, fantasia, ficção e enquanto você estava assistindo esse vídeo, você consegue interpretar gráficos e tabelas, cara, tu já matou aqui praticamente 80% da sua concorrência, fazendo 20%, que é o básico, se formando na faculdade. Óbvio, tá? Que aqui eu não tô falando que todo mundo é obrigado a se formar na faculdade para ser bem-sucedido na vida. Existem diferentes maneiras de ser bem-sucedido, mas se tu é pessoa que, através dos estudos, conseguiu se formar, tem um nível de conhecimento, de vontade, tem um pensamento um pouquinho mais complexo, exercita conhecimento, estuda, lê, se prepara, gosta de buscar novas informações, você já está 80% praticamente na frente da maioria das pessoas. Sendo assim, o que que vai determinar o seu sucesso? A segunda parte do plano. Não adianta só ser um bom aprendedor, você precisa ser um fazedor. Se exponha, cara. Pega o conteúdo que tu faz, grava vídeo aqui pro YouTube, vai pra internet. Ou, não gosto muito de me expor, não sou uma pessoa retraída, não consigo desenvolver habilidades sociais. Sabe o que você faz? Quando você estiver no almoço de família e alguém falar alguma coisa interessante, a pessoa falou um tema lá sobre educação. Aí você assistiu esse vídeo aqui. Você sabe que 30% das pessoas são analfabetas funcionais. Você é uma pessoa que busca muito conhecimento, porque eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, você é uma pessoa que se interessa por coisas importantes. E aí um parente seu lá, seu tio, falou assim, cara, como que pode, né? Educação é muito ruim e tudo mais. E você, que não gosta de se expor, pode aproveitar essa situação para começar a exercitar isso de uma maneira muito simples. Por exemplo, olha, tio, isso aí que você falou é verdade. Inclusive, esses dias eu estava dando uma estudada e eu vi que 30% da população brasileira é analfabeta funcional. São pessoas que ou não sabem ler e entender letras e palavras, ou às vezes até conseguem fazer isso, mas não conseguem extrair informação dali. Ou então, você vai ser o cara do grupo que vai se expor no trabalho da faculdade, que na hora de apresentar, tu vai ensaiar em casa. Você vai fazer uma exposição antes, você com você mesmo, na frente do espelho. Isso vai te deixar mais tranquilo e mais confiante para que na hora que você precise desempenhar
a sua função, você faça isso. No seu trabalho, nas reuniões, você pode pelo menos uma vez em cada reunião erguer a mão para dar uma sugestão, para pedir uma opinião, para falar sobre uma coisa, para se expor, para colocar para fora tudo isso que você vem adquirindo, porque não adianta você só ter todo esse conhecimento, não adianta você estar na frente desses 80%, se nesses 20% que são as habilidades necessárias para chegar longe, você não colocar em prática. Então, assim, galera, imagino eu, pelo que eu vejo no Instagram, pelo que eu vejo de comentários aqui, vocês que estão aqui comigo, que estão aqui trocando ideia, assistindo os vídeos, dando opinião, normalmente são pessoas que já têm esses 80%, cara. Vocês só precisam dos outros 20 para as coisas começarem a andar. Então, não tem muito de conversa, de técnica mágica, de coisa milagrosa. Só se expõe, velho. Vai lá, faz o negócio, coloca em prática. Grava vídeo pra internet, grava vídeo pro YouTube, vai pro Instagram, sei lá. Treina, faz, porque vai dar certo. Hoje seria isso que eu tinha para falar com vocês. É um vídeo onde eu fugi um pouquinho aí, né, de psicologia e comportamento humano, mas é mais para trazer para vocês uma pegada de certa forma motivacional e com informações que são relevantes e fazem total sentido, porque como a gente viu, a nível de conhecimento, de pensamento complexo, não é tão difícil estar na frente da média, não é tão difícil estar na frente de 75, 80% das pessoas. O maior problema que impede muita gente de começar, de alçar voos maiores, é fazer os outros 20%. Perder um pouquinho do medo, se desinibir mais para conseguir desenvolver as habilidades necessárias para colocar num cargo melhor dentro da sua empresa, numa posição de liderança, ou até mesmo para ser a pessoa que vai tomar frente em áreas específicas da sua vida e, consequentemente, vai colher bons resultados por conta disso. Seria isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha feito sentido. Quero que você deixe sua opinião no comentário também. E o que você acha do Brasil? Será que a gente realmente está em um país de poucas oportunidades ou todo esse cenário caótico que a gente vê diariamente acontecendo é um mar de oportunidades inexplorado por muitas pessoas que acabam não se expondo? Deixe sua opinião por aqui, já me segue, deixe sua opinião por aqui, já se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.